Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E antes de mais nada, quero saber se você que está assistindo, está seguindo aí nós, tanto no Instagram, está inscrito na página do YouTube. Se não fez isso ainda, dá tempo. Aqui embaixo vai ter essa opção e você vai conseguir fazer, tá bom? Então, vamos lá, já para o dia de hoje. Mais um episódio aí para vocês e também agradecer a todos vocês que estão aí assistindo esse tempo todo. Mas vamos lá, os convidados de hoje. Quem será que é, né? Quem será que são, no caso, né? Conhecido por muitos de vocês que estão aí frequente, né? Em cada situação juntos que estamos aí entre amigos e familiares, né? Um trabalha com terapia, né? Terapeuta, massagem, etc e tal. A outra também trabalha com questões de lidar com o público, né? No sentido de recursos humanos. Como será que deve ser isso nos seus ambientes de trabalho? Vamos entender um pouquinho mais e peço que vocês acompanhem agora. Por favor, entre para cá, Cris e Nilva. Como estão, meus queridos? Beleza? Como está? Firme? Tudo jóia. Então é isso aí, entra já. Bom, Nilva. Belezinha? Fiquem à vontade. Vocês conhecem e agora vão conhecer um pouquinho mais. Vem pra cá. E aí, pessoal, como eu disse, né, hoje estamos com um casal conhecido por vocês aí. Vamos entender como é que funciona assim a profissão de cada um deles. Mas eu não vou ficar falando muito, que eu acho que eles entendem disso melhor do que eu. Então eu vou deixar que eles se apresentem para vocês, tá bom? E aí, como vocês estão? Nilva, Cris? Tudo bem, tranquilo? Tudo bem? Nervosos? Tranquilos? Um pouquinho. Normal, né? Ansiedade normal. Então eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar, tá bom? Vai falar o nome do que vocês trabalham, etc e tal, tá bom? Aí pode olhar para a câmera aqui e ficar à vontade cada um de vocês. Okay. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Nilva, eu sou formada em Recursos Humanos e atuo hoje como gerente de Recursos Humanos na empresa Protege Todos, lá de Jundiaí. Show! E você, Cris? Muito bem, eu sou Christian Bezon, sou terapeuta de terapias alternativas, né, com algumas várias terapias que eu trabalho, e sou o proprietário da clínica Christian Bezon Terapias. Show de bola! E primeira pergunta, como que vocês chegaram na profissão que vocês exercem hoje, né? Vocês sempre tiveram essa curiosidade em trabalhar nesse nicho, né? Ou aconteceu, foi um sonho? Como vocês definem isso? No meu caso, foi meio que um talento natural. Eu sempre tive jeito com pessoas. Por conta disso, eu iniciei minha carreira muito jovem como operadora de atendimento. Em pouco tempo foram me dadas mais responsabilidades e aí eu consegui, então, ir galgando cargos dentro da operação que eu atuava. Chegou um dado momento onde o meu gerente falou: ou você se forma ou eu te demito. E foi aí que veio a formação de recursos humanos. Que legal, interessante você falar sobre essa questão de formação, né? Porque o que acontece? Hoje em dia a gente trabalha em empresas, né? Só que a oportunidade maior vem quando você tem, digamos assim, uma formação de algum nicho específico, né? Para ser até justo com os demais que estudam tanto, né? Interessante isso. Pode falar, Cris, e você? Eu comecei a trabalhar com terapias porque eu tenho uma doença, né, na verdade uma síndrome chamada fibromialgia, né, e a fibromialgia ela começou a atrapalhar um pouco a minha vida, eu acredito que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e depois de procurar vários tratamentos, um tratamento que melhor me ajudou foi o tratamento natural mesmo. Eu conheci aqui em São Paulo, o pessoal que fazia, né, algumas técnicas de terapias naturais, e foi a única coisa que me ajudou a não ter mais crises tão fortes, né? As crises eram fortes assim de ficar na cama mesmo, de não ter qualidade de vida. E foi aí que eu comecei a me interessar e eles começaram, mesmo os terapeutas que cuidavam de mim, que hoje são meus amigos, né? Eles mesmos viram assim um potencial em que eu também poderia tratar das pessoas. E eu mesmo acreditei que, visto que eu sei o que é sentir dor,
eu sei o que as doenças podem causar na gente, né? Eu poderia ajudar de verdade mesmo, pessoas que estariam passando por situações similares às minhas. Então eu comecei a estudar e descobri também que depois que você começa a estudar, você não para mais. Nunca mais. Nunca mais, né? Você continua sempre aí, tem que se alinhar, né? Se alinhar do que tá acontecendo no momento, não ficar pra trás também, né? É verdade. Caramba, legal. E é interessante isso que você disse, porque que acontece? Tem pessoas que, não todos, né? Mas que trabalham em certo nicho, mas de certa forma não tenha sentido isso. No caso, você já sentiu, né? Então você sabe aonde tá a dor ali, como tratar, por assim dizer, né? Com experiência, né? Nessa situação. Show, maravilha. E nesse tempo aí de vocês, como que foi pra vocês estar na situação de estar como cliente, né? E também conviver com clientes. Você já atende clientes direto, no caso, né? No meu caso, eu sempre atuei em atendimento a clientes. Então, lá no começo da carreira, eu fazia propriamente o atendimento a clientes. E hoje, como gestora de RH, eu preciso dar todo o suporte para a equipe para que eles prestem um bom atendimento aos clientes. Principalmente porque a minha função primária é recrutamento e seleção. Então eu preciso passar para os meus futuros colaboradores qual é a ideia de bom atendimento. Então a gente tem o cliente num lugar especial, porque a gente precisa deles para manter a nossa rotina. Exatamente. E tem que ter um jogo de cintura, né? E no caso, você que treina, tem que ter um jogo maior ainda, no caso, né? Porque você tem que dar o exemplo pra eles de como que tem que fazer. E nem sempre é tão fácil. Imaginamos. Porque é aquela questão, né? Lidar com o cliente não é algo tão simples, né? Lidar com o público, né? Porque é uma caixinha de surpresa. Um é de um jeito, o próximo pode ser do mesmo jeito, o melhor, o pior, e aí você tem que ir equilibrando. E aí, o que eu faço com esse, o que eu faço com aquele, né? E aí o treino é pra isso, né? Exatamente. E você, Cris, como que funciona essa questão pra você? Eu já falei um pouquinho, né? Então, quando eu era cliente nesse caso, né, o paciente, eu procurei vários tipos de tratamento. E mesmo com outros tratamentos, ou pela minha vida, eu deparei com falta de empatia dentro de tratamentos. Às vezes a gente via que o pessoal não tinha interesse mesmo, né? Tanto nos tratamentos que são considerados mais comuns de hoje em dia, né, que são chamados os ocidentais, e os tratamentos naturais que vêm de partes orientais ou de outras partes do mundo. Mesmo assim, às vezes você via que não tinha aquele resultado positivo. Então eu queria realmente fazer a diferença. Eu queria que, se eu fosse trabalhar com isso, né, ver o outro lado, né, da lente, que fosse diferente, que eu conseguisse ajudar realmente. Tanto que de início eu comecei a estudar para ajudar a minha família, né? Eu tenho familiares com alguns tipos de problemas, né? Tanto emocionais quanto problemas físicos. Então inicialmente era isso. Mas a gente vai pegando gosto e vai começar a ajudar um amigo, começa a ajudar isso. Quando você vê, eu já tinha partido para a área da saúde, deixado minha profissão anterior e tudo foi se encaixando. Legal. É um trabalho por amor, né? Você mencionou agora a questão emocional e física, né? Qual que é a diferença no tratamento dessa questão? São pontos, né? Como eu trabalho com várias técnicas, então tem técnicas voltadas para ambos, mas tem técnicas que dão mais certo, trabalhando no emocional e outro no físico. Na verdade, tá basicamente interligado. A gente fala nas terapias que o que não é vírus ou bactéria começa na nossa cabeça. Então tudo começa, mas eu tenho uma tendinite. Você tem uma tendinite por quê? Porque em algum momento da sua vida você começou a ter cargas de estresse extremas e não conseguiu lidar com aquilo, isso atrapalhou o seu sono REM, que é o sono profundo ali que restaura você enquanto você dorme, e seu organismo parou de absorver algumas vitaminas do sol ou de alguma alimentação, e isso começou a afetar o seu corpo. Então tudo começa na cabeça, e daí vai descontando no corpo. Chega uma hora que entra em colapso, né? Então, se a gente melhorar a mente da pessoa, eu sempre falo, se eu conseguir melhorar o sono REM do paciente, eu já fiz 50% do meu trabalho. Legal. Então, quando o cliente chega, no caso para você assim, né? O diagnóstico se dá depois de uma conversa, ou ele já chega falando, eu tenho isso e quero fazer isso. Eu ouço bastante. Ao contrário do que a gente vê por aí, eu gosto de fazer bem diferente, porque eu percebo que quem me responde a solução do problema são eles mesmos, né? Então a gente faz uma anamnese,
detalhada, né, coisas assim. E durante o tratamento, quando se faz um tratamento, coisas do dia a dia que às vezes eles nem percebem, eles estão me dando ali a chave de acesso para conseguir trazer para o tratamento deles a longevidade, que é o que a gente procura mesmo, né? Um resultado mais positivo. Legal. Aí você que tá procurando tratamento, ó, tá aqui, ó. É só chamar, hein? E você, Nilva, como funciona a questão com o pessoal que você faz recrutamento e seleção? Você percebe que são pessoas de personalidades diferentes, né? Como que você consegue lidar com todas? A empresa que eu atuo atua no ramo de proteção veicular, que é o seguro de carro. Então eu preciso de um perfil de pessoas que saibam lidar com crises. Não que o consultor vai atender no momento do sinistro ou da batida, mas ele precisa convencer aquele cliente de que ele vai cuidar do bem dele. Então eu preciso de pessoas dinâmicas, de pessoas que não tenham medo de se jogar na profissão e que passem a respirar essa profissão. Então, quando eu estou fazendo um processo de seleção, os mais tímidos, os mais reservados, a menos que ele esteja disposto a mudar essa característica, ele não vai desempenhar bem a função. Então eu preciso ter um feeling muito apurado em relação a como aquela pessoa vai se comportar no dia a dia para que ela aguente a pressão. O ambiente da empresa é muito moderno, então é música alta o dia todo, é muita festa, é muito balão estourando, é muita venda comemorada, é o tempo todo assim. Então uma pessoa que se incomoda com esse tipo de ambiente já não serviria para atuar conosco. Então a pessoa precisa ser bem desconstruída para que ela consiga nadar nas nossas águas de tubarões. Perfeito, perfeito. Porque já começa por aí. Se a pessoa não consegue se sentir bem no ambiente que ela trabalha, não vai conseguir, talvez, conseguir bons frutos, né? Se ela já tá ali legalzinho, pessoal entrosado, a vibe já vai para uma outra, né? Para outro nível. Show. E agora me conta, vocês dois, qual é alguma experiência que vocês tenham tido com algum cliente, seja nesse nicho atual de vocês, ou qualquer da vida de vocês que tenha passado por atendimento ao público, que vocês se recordam? Algo que tenha sido memorável, tanto em sentido muito bom, muito ruim, engraçado, que vocês se recordam. Vocês lembram de alguma coisa? No meu caso, sempre vai ser a experiência de atendimento do telemarketing, porque essa profissão é maravilhosa, ao mesmo tempo não. Então, eu era bem jovem quando era operadora de atendimento e estava em treinamento ainda e recebi o contato de uma senhora que, assim, praticamente soltou os cachorros. Ah, mas vocês só querem me roubar. Eu trabalhava para um banco na época. E ela não entendia a fatura. E eu tô tentando pagar e eu não consigo. Aí eu perguntei a ela, né? Ah, dona fulana, me diga uma coisa. Onde a senhora está fazendo o pagamento? Essa mulher só faltou entrar pelo fio do telefone. Eu não vou responder esse tipo de pergunta burra que você está me fazendo. Eu não sou obrigada a tratar com você. Eu sou uma mulher inteligente. E começou a rasgar elogios a si mesma. Aí que entrou a minha habilidade de negociação com clientes. E aí eu fui falando com ela: olha, dona fulana, me perdoe, a pergunta te ofendeu, desculpa. Mas é que, na verdade, eu preciso saber o que a senhora está fazendo para eu conseguir guiar o que a senhora está fazendo. E aí eu consigo te ajudar mesmo à distância. Aí ela meio reticente, assim, eu tô no Itaú. Aí, entendi. A fatura era do Mercantil do Brasil. Uhum. Então tá, a senhora está no Itaú, qual é a opção que está digitando? Ela foi me falando o que ela estava tentando fazer. Pagar uma fatura do Mercantil no Itaú, como se fosse uma fatura do Itaú. Eu entendi. Aí eu fui falando com jeitinho: olha, só para fechar a nossa ligação, foi por isso que eu perguntei para a senhora onde a senhora estava. Ou seja, ajudei com cordialidade, mas não perdi a chance de falar, viu? Se tivesse respondido de primeira, teria poupado o nosso tempo. Exatamente, porque você tá ali para ajudar, né? É seu papel, tá sendo paga para ajudar. A pessoa liga e não quer ajuda, e como é que faz, né? Aprendeu? Ai. E você, Cris?
Olha, enquanto a Nilva falava, eu estava tentando achar uma, porque são várias, né? E a gente sempre pensa no negativo, né? Sim, Sempre sim. assim. Mas uma coisa que aconteceu várias vezes, né? Se eu for falar de um que só aconteceu uma vez, talvez a pessoa veja depois o vídeo e depois vem me descascar, né? É verdade. Então, aconteceu várias vezes. Às vezes a pessoa ela chega e já faz uso de vários medicamentos, talvez para algo específico. Então, suponhamos, aconteceu mais de uma vez, né? A pessoa com dor na coluna, por exemplo. Olha, eu tô com uma hérnia de disco, já tomei injeção, já fiz tratamento assim, já tomei esse tipo de remédio, tô tomando esse tipo de remédio contínuo que o médico me receitou há 3 meses, 4 meses, 5 meses e não vejo um resultado positivo. Continuo com uma dor insuportável, desde a hora que levanto até a hora que eu deito, não durmo, tal. Não, tá bom. Fiz anamnese, vamos fazer um tratamento. Mas nessa primeira sessão já quero tentar fazer o possível para cessar um pouco essa dor, te devolver aí uma qualidade de vida, né? É o que a gente tenta fazer para ajudar. E ele já saiu, né? Bem melhor. Olha, já me sinto mais alinhado e tal. Mas vamos ver como que é. Aí passou um dia ou dois, eu fui mandar uma mensagem, né? Dar um feedback, ver ali como que ele tinha se sentido depois. Olha, eu não estou sentindo mais nada. Eu tô 100%, eu tô muito bem. Agora me sobrou, assim, me apareceu uma dúvida. Eu não sei se o remédio finalmente começou a fazer efeito ou se foi o seu tratamento que me ajudou. Olha só. E toda vez eu respondo, olha, eu acho que foi o remédio. Porque Vai que... acontece muito mais do que você imagina. Eu imagino. Poxa, Então mas é se a isso. pessoa tá tomando remédio há um tempo e não funcionou, aí de repente agora... São os desafios da terapia natural. Às vezes o pessoal, não sei se é muito cético, como eu fui no passado, né? E às vezes o resultado é tão positivo que a pessoa não acredita, porque está acostumada a tomar remédio, né? Aí quando vem uma coisa não consegue enxergar realmente, é difícil. Tudo que é novidade para as pessoas ficam com o pé atrás no sentido de acreditar. Será que é isso mesmo e tal? Prefere acreditar no que é científico. Tipo assim, já foi me dito que é assim, minha avó diz que é assim, tal, então é isso aí, né? Mas às vezes... Poxa vida, né? Tem coisa que tá na cara, né? Mas deixa quieto. Bom, aproveitando situações como essa, temos um quadro aqui que é o não pode ou pode sim. Que tem as plaquinhas, que funciona do seguinte modo, né? Vocês ficam com elas, tá bom? Aí eu vou fazer perguntas hipotéticas para vocês, pro nicho de cada um de vocês, pode passar lá para ele. E aí vocês vão responder se essa situação não pode ou pode sim, e depois brevemente a gente argumenta cada resposta, tá bom? Então, vamos lá para o quadro não pode ou pode sim. Show! Primeira pergunta então pro Cris. E os dois podem responder, tá bom? Um cliente marca uma terapia com você, mas no dia ele não consegue ir por alguma razão e deseja passar essa consulta para outra pessoa da preferência dele. Isso não pode ou pode sim? Pode sim. Pode sim? Então concordo, pode sim. É do contra. Marcou é você, né? O importante é vir. O importante não é ir. ficar com horário vago. Também tem essa questão, né? Não é a frustrada. A frustrada prejudica. Ai, vou mudar. Deixa... Vou mudar. Pode passar para alguém, mas cumpre o compromisso, né? Porque realmente é ruim isso, porque você marcou, você deixou de fazer alguma outra coisa pessoal sua, está esperando, a pessoa não aparece, né? Aí complica um pouco. Acontece muito. E acontece bastante, mas assim, de desmarcar, né? Atrapalha bem a gente. Se a vida com antecedência, dá pra poder remarcar, né? Mas em cima da hora é mais complicadinho, né? Compre os horários. Nilva, uma funcionária pede um dia de folga e infelizmente não é concedido. Ao chegar a data solicitada, ela não vai e depois leva um atestado por enfermidade. Isso não pode ou pode sim? Pode sim. Pode sim.
Hoje eu atuo numa empresa onde eu só contrato PJ. Então, a remuneração deles é baseada no desempenho. Então, ainda que a pessoa não esteja presente, ela consegue atuar de casa ou de um outro lugar. Eu mesma hoje saí um pouco mais cedo, mas marquei umas 4 entrevistas no período que estava vindo para cá. Então, pode. No meu caso específico, não tem aquela severidade da legislação trabalhista por conta do regime ser PJ. Entendi. E aí ele tem uma autonomia maior em relação a gerenciar o próprio horário. É claro que a gente espera que ele esteja lá, porque é lá que a gente faz com que ele esteja num ambiente que favoreça as vendas, para que ele seja melhor bonificado. Agora, caso ele se ausente, certamente ele vai compensar isso de alguma forma. Ah, maravilha, perfeito, bem explicado. Vocês podem. Os outros CLT não, hein? Dê valor para esse emprego, hein? Cris, seu cliente reclama de muitas dores nas costas. Ele se consulta com você, sai muito contente e depois de um tempo as dores voltam e ele reclama. Pergunta se ainda tem garantia, pois as dores voltaram. Isso não pode ou pode sim? Tem meio termo? Depende de quem tá perguntando. Depende da situação. Porque às vezes a pessoa ela tem uma dor pontual. Eu fui pro pedal no final de semana e por conta do banco, a estrada de terra, né? Assim, a pista é acidentada, eu fiquei com dor na coluna, mas eu não tenho costume de sentir dor nesse local. Então ele veio com uma dor específica, a gente tratou, melhorou, tal. 2, 3 dias depois a dor voltou, né? Aí assim a gente dá uma olhada, faz um reforço, faz uma cortesia. Agora se foi avisado, fez uma anamnese, né? Olha, tem 4 hernias de disco, 5 bico de papagaio. Aí às vezes a pessoa ela fala assim, com uma sessão resolve? Eu falo, não, peraí que eu vou pedir para Jesus descer aqui, para ver se ele faz um milagre na sua vida, né? Porque a pessoa ela adquiriu isso com o tempo, né? Então não tem como, daí tem ali uma periodização de tratamento, e às vezes a pessoa ela não quer, né, fazer ali, aí não tem retorno. Fez lá uma sessão individual, a gente tem pacote de tratamento que às vezes cai pela metade do preço, né? A gente dá tipo até às vezes 50% de desconto num pacote, dependendo da quantidade de sessões. E eu aviso, quando a pessoa tem algo pontual, a gente faz a sessão, ela se sente bem, tranquila, se precisar de mim de novo, pode contar comigo, se puder me indicar. Agora, quando ela tem algo mais severo, uma coisa mais crônica, aí tem que passar por um tratamento mesmo. E às vezes se a pessoa se recusa a fazer esse tratamento, aí fica difícil eu desempenhar o que eu sei que vai dar certo no caso dela. Tem todo um processo, né? Não é simples assim, algo automático, né? Maravilha, respondido. E a última pergunta, Nilva. Numa determinada empresa, o salário dos colaboradores irá atrasar e te passam a missão de avisar isso a todos os funcionários. Alguns aceitam bem, outros começam a fazer protesto. Isso não pode ou pode sim? Não pode. É claro que a gente preza para que tudo ocorra dentro de um cronograma. Porém, imprevistos acontecem. Às vezes a gente tem uma limitação por conta do volume de lançamentos que se faz no banco. Pode ser que haja alguma indisponibilidade bancária. E nem sempre é falta de programação, né? Na maior parte das vezes é porque realmente houve algum problema relacionado ao pagamento. Então, o funcionário que faz protesto, ele não tem interesse em se manter na empresa. Claro que a gente vai ficar bravo, eu não gostaria que o meu pagamento atrasasse. Mas em uma situação esporádica, poxa, tá bom, tudo bem, vou reprogramar. Mas criar situações de conflito, fazer, né, aqueles motins, aqueles cochichos de corredor, isso empobrece muito o ambiente da empresa e deixa de ser saudável. Porque aí uma única situação isolada passa a ser um problema muito maior do que de fato foi. Então, não pode reclamar dos coleguinhas do RH. Exatamente, isso é bom até para qualquer tipo de empresa, porque isso acaba até estragando, né, a produção dos demais, né? Porque se é algo esporádico, né, ok, pode acontecer, né?
Mas se é algo, exemplo, que é rotineiro, sempre é assim, ok, né? Enfim, né? Ainda assim não é a questão, né? Mas o fator de ficar conversando com um e falar pro outro gera aquele burbúrio. Tem pessoas que já são calmas, aí começam a pensar, e se eu também começar a reclamar e tal? Aí, enfim, né? Você vai ser demitido, então para com isso. Bom, temos um outro quadro aqui que é E se eu fosse você? Pode devolver as plaquinhas pra mim? Pra vocês não ficarem segurando aí. Nesse quadro, se eu fosse você, nós vamos mudar de categoria, né? Eu vou ser agora o gerente de recursos humanos, eu vou ser o terapeuta e você vão ser clientes normais que vão fazer perguntas para mim, só que perguntas cotidianas que têm respostas óbvias, que vocês naturalmente não podem responder à altura por conta de que tem que manter os clientes. Mas eu não preciso desses clientes aqui. Então eu vou responder da maneira que deveria ser, tá bom? É um personagem, não façam isso em casa. Vamos lá então para o quadro E se eu fosse você? Bom, estou aqui agora, eu trabalho como terapeuta e também eu sou gerente de recursos humanos. O que vocês precisam de saber? Olha, eu vi uma vaga no Facebook de consultor de vendas. Eu queria saber qual o salário, quantas horas eu tenho que trabalhar, quando eu vou receber e se a cadeira é confortável. Porque senão eu nem quero fazer o processo seletivo. Ah, tá. Então você não venha. Porque para você saber essas informações, você tem que passar, assim como todos os demais, pelos procedimentos. Aí se você for aprovado, a gente vai avisar para você como é que vai ser o procedimento. E cadeira não é confortável. É uma cadeira. É só uma cadeira. É só uma cadeira. Nem a minha é. Não queira isso. E você? Diga-me. Tem desconto na sessão individual? É mais caro, né? Nossa família até dar um desconto, mas só você, aí é o preço normal, pô. Ué? Ué? Não compreendi a pergunta. Pergunte-me. Vi aqui que vocês estão com vaga. O problema é que eu moro longe e eu quero saber se você me paga meu passe para eu ir fazer a entrevista. Não. E como é que eu vou fazer a Aí entrevista? você não vai fazer. Porque a gente prefere até pessoas que moram próximas ou que se morar longe não fiquem reclamando. Nem começou, já tá assim. Imagina depois que entrar. Carrega o bilhete único, tem integração aí. Mas aí, por enquanto, o interesse de ter o emprego é o seu. Aí você tem que ir atrás. Aí se você for aprovado, a gente conversa sobre o VT. Ok? Pergunte-me. Posso passar metade das minhas sessões pro meu pai? Olha, mas é um tratamento, né? E aí vai interromper o seu tratamento? E vai começar um outro? Queria dividir com ele. O dinheiro tá curto. Entendi, é ficar meio curado cada um. Não vai ter a cura completa. Vai ficar os dois os dois mais ou menos. Melhor você tratar total, depois no outro, né? Porque ficar os dois com metade da dor não vai adiantar muita coisa, né? Tem mais perguntas? Não. Melhor não. Melhor não. Tem umas que não mas dá, assim, né? falando sério, o meu ramo, ele é muito engraçado. Às vezes eu até compartilho algumas coisas que acontecem. A nível de candidato sem noção, as perguntas são absurdas. Absurdas. Eu imagino. Olha, lidar com o público já é uma terapia, viu? É uma terapia que você automaticamente tem que se controlar para não dar respostas que tipo, poxa vida, né? Você teve um raciocínio de fazer essa pergunta, não teve de pensar que, pô, não tem como, né, pô? Me ajuda a te ajudar? Me ajuda aí. O pessoal não lê, a descrição tá toda lá no anúncio. Mas que dia que trabalha?
mas onde é o lugar? E tá tudo ali na descrição. Preguiça de ler mesmo. Eu acho que é o mal do brasileiro hoje em dia mesmo, viu? Ultimamente. Eu confesso que eu não gosto muito de ler, mas tipo assim, se é algo que me interessa, eu vou ler com atenção, porque eu não quero voltar pra ler tudo de novo. Então eu já vou ler, entender o que tá falando, ok, é isso, então, perfeito, vamos que seguir, né? Mas as pessoas hoje em dia... E o duro que em cada nicho até, né, você tem que ficar pisando em ovos, por assim dizer, né? Porque você também não pode perder os clientes, né? E aí você vai vendo, enfim, né? Esse é um grande desafio. É um desafio. É um desafio porque você tem que tentar manter. Aí você olha assim e fala, será que eu ouvi certo? Tá bom, respondendo a sua pergunta, não. Não pode. Não pode não. Ou pode sim, algumas coisas até pode, né? Mas poxa vida, né? Mas deixa pra lá. Bom, conversamos aqui bastante sobre situações com clientes, né? Aí vocês viram aí como funciona o processo de RH, a questão também de terapia. Vocês sabem que a empresa dela é boa e a massagem dele também é boa, então já sabem a quem procurar caso precise, tá bom? Na quinta-feira vamos conversar um pouquinho mais, porém vamos conversar sobre situações, né, relacionamentos, opiniões, o que será que eles têm para nos dizer? Você que tá aí agora, por favor, se inscreva e não perca, porque quinta-feira tá imperdível, ou não tá? Tá sim. Opa, com certeza. Então estará. Valeu e até quinta-feira. Às vezes a gente reclama que tá tudo dando errado e tal. E às vezes é um trampolim para algo que vai dar certo, muito melhor. É verdade. Igual uma frase que eu ouvi uma vez que eu nunca esqueci, né? Que a gente sabe o que a gente quer, mas Deus sabe o que a gente precisa, né? Às vezes, lidar com o que não deu certo nos deixa mais fortes.